É sim motivo de alegria ter mais uma vez aí a sua companhia neste estudo da Palavra de Deus, né? Nesse trimestre maravilhoso, fazendo amigos para Deus, a alegria de participar da sua missão. Esse é o título geral, não é? O título geral desse novo trimestre, né? Tá certo? E aí, chegamos ao estudo número 8, que tem como tópico, título, né? Central, Ministrando com Jesus. E a lição dessa semana, ela vem falando sobre testemunhos, né? Sobre testemunhos, sobre missão, né? Atitudes. Vem falando sobre a forma de tratar as pessoas. Vem falando sobre as curas de Cristo. E vem falando sobre o que mais importa para Jesus, né? A gente vai ver no decorrer da lição o que mais importa para Cristo. Tá certo? Então a lição vem falando nessas coisas. E aí eu já continuo lembrando a você que não esqueça de inscrever-se no canal se você não é inscrito, tá certo? Inscreva-se aí. Aqui nós disponibilizamos somente materiais sobre as coisas de Deus, sobre as coisas do reino de Deus. Tá certo aí? E lembrando também que nesse domingo, dia 16, você não pode ficar de fora da assinatura da lição da Escola Sabatina para o próximo ano, né? Então hoje, domingo 16, é o grande dia D, mas se você está vendo esse vídeo após o dia 16, não tem problema. Entre em contato conosco aí, por esse telefone, esse número aí que está disponibilizado aí na tela, que com certeza eu vou te dar as orientações de como você fazer. Mas não fique de fora, porque esse é um alimento altamente necessário para nós cristãos. Tá certo aí? Então, já fiz a minha oração, faça a sua oração. E no final a gente vai orar juntos. E a gente vai começar já refletindo no seguinte: ministrando como Jesus. É claro que eu só posso oferecer aquilo que eu tenho, né? A gente não pode oferecer aquilo que a gente não tem. Jesus, ele oferecia o que ele tinha. Ele era cheio do que ele tinha e ele oferecia aquilo que ele era cheio, aquilo que ele era preenchido, né? Então, já dá para a gente entender que Jesus não era vazio, né? Tá certo? E a gente só pode oferecer aquilo que a gente tem. Então, como a gente pode ministrar parecido, né? Com a forma que Jesus ministrava? Primeiro que a gente tem que desenvolver um ministério não em prol de nós mesmos. A gente tem que desenvolver um ministério em prol do próximo, né? Porque o foco principal do cristianismo não é o eu. O foco principal do cristianismo é o próximo, né? Eu não sou cristão para obter vantagens somente para mim. É eu. Não, não é assim. O foco do cristianismo não é esse. Entendeu? Então, vamos aqui para o verso para memorizar, que está em Mateus 9:36, que diz assim: vendo ele as multidões, ele quem? Jesus, né? Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Por que você acha que Jesus compadeceu-se? Por que Jesus desenvolveu esse sentimento de se compadecer, né? De se colocar no lugar daquelas pessoas aflitas, necessitadas? Porque Jesus, ele não era cheio dele mesmo, né? Ele não era cheio de egoísmo, ele não era cheio de vaidade, ele não era cheio de prepotência, entendeu aí? Ele não era cheio de autossuficiência, não. Ele era cheio de outras coisas, né? Nós que somos cristãos, nós sabemos que Jesus,
ele não tem amor, ele é o próprio amor. Então Jesus estava cheio de quê? De amor. Do Espírito Santo, não é? Por isso que ele compadeceu-se. Somente uma pessoa cheia do Espírito Santo e bem próxima de Deus sente esses sentimentos positivos, né? Somente. Porque se a pessoa não está cheia do Espírito e bem próxima de Deus, primeiro, para estar cheia do Espírito, tem que estar próxima de Deus. Uma coisa tem a ver com a outra, não é? Então, é preciso algo dentro de nós, dentro da nossa alma, para que a gente desenvolva um ministério que agrade a Deus, um ministério da forma que Deus quer que desenvolvamos, né? Então, vamos aí, continuando, né? Unicamente o método de Cristo trará verdadeiro êxito no aproximar-se do povo. Somente o método de Cristo. E nós vamos ver daqui um pouquinho para frente, algo mais específico desse método, né, de Cristo, que, diga-se de passagem, é um método único. Não existe nenhum método igual ao de Cristo. Ou melhor, o método de Cristo é o único. É o método perfeito. Tá certo? É o método de Deus. Jesus, ele reconhecia que o mundo precisava de uma demonstração do Evangelho, tanto quanto de sua proclamação, né? Então ele reconhecia isso. O testemunho de uma vida semelhante à de Cristo, comprometida em servir aos outros. Então, meu irmão, essa foi a introdução, né? E aí a gente vai agora para a pergunta interativa dessa semana. A pergunta interativa dessa semana é a seguinte: Qual é a maior história de amor de todos os tempos? De todos os tempos. A Bíblia diz, a Bíblia mostra, no decorrer do estudo você vai saber. Será que a maior história de amor de todos os tempos é a história de Rapunzel? É a história da Bela Adormecida? É a história de Branca de Neve? O que você acha? Vamos deixar que a própria Bíblia responda qual é a maior história de amor de todos os tempos. Tá certo? Já que a lição vem falando também de amor, né? Testemunho, amor, métodos cristocêntricos, né? Então, permaneça aí conosco, firmes, tá bom? Que em qualquer momento desse vídeo eu estarei mostrando na Bíblia qual é a maior história de amor de todos os tempos e quais pessoas estão envolvidas nessa história de amor. Tranquilo aí? Então, a atitude de Jesus em relação às pessoas. Ora, vamos deixar algo bem direcionado em relação aqui ao tópico do domingo. Jesus, ele veio romper as tradições dos homens. Porque as tradições dos homens estavam fazendo tudo errado. Os homens queriam dizer que eram religiosos, mas estavam fazendo tudo pelo avesso. Será que hoje em dia acontece isso também? Eu não vou responder não, eu vou preferir que você reflita. Tá bom? Então Jesus, ele veio romper as tradições dos homens. Jesus sempre procurava o bem nos outros, ele extraía o melhor das pessoas. Uma das críticas feitas pelos líderes religiosos de seus dias era que ele recebia pecadores e comia com eles. Olha só. Jesus era criticado por isso, porque ele se aproximava dos pobres, porque ele se aproximava das prostitutas, porque ele se aproximava dos ladrões, porque ele se aproximava das pessoas necessitadas, menos favorecidas, pessoas excluídas. Então, os líderes religiosos da época criticavam Jesus por isso. Ok? Eles estavam preocupados porque ele tinha comunhão com os ímpios. Essa era a preocupação. Percebeu aí o que nós falamos?
que os religiosos, que alguns, né, não eram todos, mas alguns religiosos da época, eles tinham esse perfil, eles tinham esse raciocínio, né? A religião dos escribas, fariseus e saduceus era evitar, totalmente contrária, né, aos objetivos de Deus, Jesus e o Espírito Santo, que é incluir. Eles queriam evitar, né? Mas por que eles queriam evitar? Ah, tem várias. Se a gente for falar aqui, a gente vai levar um tempo muito grande. Mas eu vou dar assim algumas dicas, né? Apresentar algumas coisas para a gente. Uma das formas que eles queriam evitar as pessoas é que eles entendiam, eles interpretavam de forma errônea as Escrituras Sagradas, que era o Primeiro Testamento, né? O Antigo Testamento. Então, quando eles liam que Moisés dizia que a palavra de Deus precisava estar na testa, então eles fabricavam uns filactérios, né, que eram umas caixinhas, eles fabricavam aqueles filactérios, e eles copiavam textos da palavra em papeizinhos, colocavam dentro daqueles filactérios e amarravam aqui na testa. Então eles entendiam que estavam cumprindo, através de um cerimonialismo, né, através de um processo de tradição, eles entendiam que estavam agradando a Deus, não é? Então os fariseus, então eles pensavam, faça tudo o que puder para evitar ser contaminado pelo pecado, ou seja, eles construíam várias piscinas, né? Então ali, quando eles estavam no templo, se eles precisassem de sair do templo e na ocasião fosse passando alguém, e a pele e o braço de alguém tocasse neles, eles tinham que correr para essas piscinas para se purificar, para não serem contaminados. Então algo assim bem extremista, né? Entendeu? Então os líderes judaicos, eles evitavam os pobres. Por quê? Por conta de práticas ritualísticas. Eles evitavam esses pobres, essas pessoas pelas quais o próprio Jesus disse que veio buscar essas pessoas, nós, os perdidos, os falhos, né? Os contaminados, os pecadores. Então Jesus veio buscar os doentes. Agora imagina Jesus sendo o remédio, como Jesus poderia ficar distante dos doentes daquela época e distante dos doentes que somos nós hoje. Não é? A igreja é ou não é um hospital? Sim, a igreja é um hospital. Lá na igreja tem vários doentes, por isso que a gente não deve, né, tá apontando. Esse não é um cristianismo autêntico. Um cristianismo que vive apontando, que vive julgando, que vive fofocando da vida das outras pessoas. Não são esses métodos que Jesus quer que a gente use. Porque se Deus vê que nós estamos usando esses métodos de viver julgando, falando da vida alheia, apontando o dedo, dizendo, olha, tendo prazer em se juntar com outros para fofocar da vida alheia, né, para falar mal, Jesus vai dizer, olha, é esse padrão aí de cristianismo que você quer, então eu vou aplicar em você também. Percebeu? Então, os fariseus, eles desenvolviam normas de natureza cerimonial, eles faziam algo assim que pendia para os rituais, né? Eles eram ritualistas demais. E Jesus não, ao contrário, né? Jesus, ele valorizava ao máximo os seus seguidores. E quando a pessoa não era seguidora ou seguidor de Jesus, né? Ele ia em busca dessas pessoas, ele ia em busca dessas ovelhas para trazê-las para o seu aprisco, para atraí-las. E a igreja de hoje deve ter esse mesmo objetivo. A igreja não existe para excluir ninguém.
igreja existe para incluir. Não é? Lógico que de uma maneira equilibrada, não é? Nós temos que incluir de uma maneira equilibrada. Ok? Não é de qualquer forma, mas que é para incluir, é. Jesus, ele fez algumas alusões aos seus seguidores, então ele chama os seus seguidores de sal da terra. O sal é algo valioso, né? Principalmente naquela cultura daquela época, né? O sal servia para várias coisas, e hoje o sal, se ele não der o sabor, ele não serve mais para nada, sim ou não? Se o sal não der sabor, ele tem que ser jogado fora. Da mesma forma é o crente. Se o crente não cumprir os objetivos que um cristão tem que cumprir, para que ser crente? Né? Não tem sentido ser crente. Então, sal da terra, né? Seguidores valiosos, comprometidos. Jesus também chamou os seus seguidores de luz do mundo. Olha só. Por quê? Porque nós temos que fazer a diferença. A luz, ela faz a diferença. Quando a luz chega, as trevas somem. Não é? Chegou a luz, acabou as trevas. Então nós devemos ser o sal da terra. Nós devemos dar o sabor, o comprometimento. Nós somos a luz do mundo, nós devemos fazer a diferença onde quer que a gente vá, onde quer que a gente viva. Né? O sal era um dos recursos mais importantes do mundo antigo, era extremamente valioso e às vezes as legiões romanas o usavam como moeda. Era um símbolo de grande riqueza, o sal. Não é? Os seguidores de Jesus devem entrar nas trevas deste mundo, em seus bairros, aldeias, vilas, cidades, para iluminá-los com a glória de Deus. Mas veja bem, nós não somos luz do mundo para nós brilharmos, né? Não. Nós somos luz do mundo para iluminarmos as pessoas com a glória de Deus, não é com a nossa glória. Né? Nós não temos glória, nossa glória é caída, nós somos manchados pelo pecado, né? Nenhum de nós é melhor do que o outro. Estamos no mesmo barco, ok? Vamos à frente aí. Como Jesus tratava as pessoas? Ele enxergava as necessidades, não os benefícios. Será que você me entende aí? Jesus, ele olhava para você e ele olha para mim e ele enxerga as nossas necessidades, não os benefícios. Tem você aplicado o mesmo método? Quando você olha para as pessoas, você tem enxergado, você tem visto as necessidades dela, ou você tem olhado para os benefícios, o que aquela pessoa pode oferecer para você? O que aquela pessoa pode ser útil para você? Não é? Às vezes a gente não se aproxima de um mendigo porque ele está fedendo. Ele está sujo. As pessoas têm nojo. Mas aí, uma pessoa cheirosa tem algo para nos oferecer. O quê? A limpeza dela, né? O cheirinho bom. Então, muitas vezes, na maioria das vezes, a gente quer olhar para as pessoas enxergando logo os benefícios que vai trazer para a gente. Ah, não está fedendo não? Não. Ah, sabe conversar? Tem cultura? Tem. Ah, então essa daí eu recepciono na igreja. Essa daí pode deixar que é do meu grupo. Ah, mas está fedendo? Está todo melado? Não, essa daí não. Deixa para outro irmão aí. Outro irmão faz isso aí. Então, Jesus ele tratava as pessoas assim, enxergando as necessidades. Ele tratava as pessoas com salvação. Você tem tratado as pessoas com salvação?
Você tem levado salvação? Ou você tem tratado as pessoas com interesses, né? A abordagem de Cristo para com as pessoas era irresistível. Suas palavras graciosas tocavam o coração delas de maneira que elas respondiam positivamente. Você já viu alguém que é tão bem tratado? Você já viu alguém ignorante, agressivo, que às vezes é tão bem tratado que ele perde as forças? Já viu alguém assim? Eu já. Eu já tive um chefe quando eu trabalhei no governo do estado. Eu já tive um chefe que esse chefe, ele era tão gente boa, ele nos tratava tão bem, que nenhum funcionário público tinha coragem de desapontá-lo. Olha só, nunca esqueci. Né? Nunca esqueci desse camarada. O camarada era um gentleman, né? Então, olha só, quais palavras de esperança Jesus falou às duas pessoas improváveis, que foi um centurião e um escriba, né? Está lá em Mateus 8:5 e está lá em Marcos 12:34. Jesus apenas valorizou esses homens. Esses homens nunca tinham sido valorizados, né? Um era centurião e o outro era escriba. Então eles receberam de Jesus um valor que aquela sociedade jamais tinha dado a eles. Né? Jamais. Jesus tinha capacidade de realçar o melhor das pessoas. Poucas coisas são tão eficazes quanto um elogio para abrir o coração de uma pessoa ao Evangelho. Irmãos, até mesmo dentro de casa, né? Até mesmo dentro de casa. Vamos partir de dentro, né? Vamos partir de dentro. Quantos lares existem hoje por aí que os membros desses lares entram ano e saem ano? Não, talvez recebam algum elogio no mês de dezembro, né? Mais propriamente ali por volta do dia 23, 24, 25, né? Mas tem pessoas que passam o ano todo dentro da própria casa sem receber um elogio. Só críticas, né? Quantos pais existem que eles não param assim uma vez por dia para dizer: olha, filho, você é um presente para mim. Filho, parabéns, você só tem crescido. Você só me dá orgulho. Um elogio para a esposa, um elogio para o marido, um elogio para o vizinho da esquerda, o vizinho da esquerda, o vizinho da direita, né? Elogios. Então, são métodos que fazem toda a diferença. Para Jesus, o alvo era acolher e não excluir. Era assim que ele tratava as pessoas. Quando nossas palavras são encorajadoras e repletas de graça, elas influenciam positivamente na vida dos outros, na vida das pessoas. Você não sabia disso ainda não? Faça os exercícios. Coloque em prática o que diz a Bíblia. Coloque em prática os métodos de Jesus Cristo, que aí a gente vai ver, né? Vamos adiantando aí. Precisamos, irmãos, entender o seguinte, que a cura física está associada à cura espiritual, né? Veja que eu não falei que a cura física está condicionada à cura espiritual. Não falei isso não. Eu falei que a cura física está associada à cura espiritual. Então, nós fomos criados por Deus, que é um ser espiritual. Não é? Mas que esse ser espiritual, ele também criou a nossa parte física. Então, o que é que eu estou querendo dizer? Por que está associada?
a cura física com a cura espiritual? Porque Deus foi quem criou a nossa parte espiritual, né, que foi o sopro de vida que Ele deu, e Deus foi quem criou também a nossa parte física, né, a matéria. Foi Ele que criou. Quando a Bíblia diz que quando há essa junção do físico com o espiritual, aí nós nos tornamos alma vivente, está lá em Gênesis 2. Ok? Beleza? Então o ministério de cura de Jesus, Jesus ministrava as necessidades perceptíveis das pessoas para que pudesse, por fim, atender às suas necessidades mais profundas. Contudo, a maior carência do ser humano é a de um relacionamento pessoal com Deus. Se você não sabia disso, fique sabendo. Qual é a maior carência de um ser humano? É de um relacionamento com Deus. Aí eu te pergunto, por quê? A Bíblia diz, lá em Gênesis, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Ok? Muitos pensam que essa semelhança, né, é porque nós somos parecidos, nós temos que parecer fisicamente. Não. Essa semelhança é justamente a necessidade que a criatura tem do seu Criador. Ok? Então, por isso que a nossa maior necessidade, a nossa maior carência é de Deus. Mesmo aquelas pessoas que não acreditam em Deus, que falam de Deus, que são céticos, que são ateus, mesmo todos os seres humanos, que ele aceite ou que não aceite, a maior carência dele é de Deus. Por quê? Porque fomos criados por Deus. Existem elementos dentro de nós, dentro da alma, que não sobrevivem sem Deus. Vegetam, né? Vegetam. Mas quando eu falo em sobreviver, é funcionar perfeitamente. Nós não funcionamos perfeitamente sem Deus. Tá certo? Você já viu aí um carro? Você já viu aí um carro que é consertado por um mecânico que não entende dele? Esse carro vai viver com problema, né? Ele vai andar, mas vai andar todo cheio de dificuldade. A mesma coisa somos nós. Tá certo? Então, a maior carência do ser humano é de um relacionamento pessoal com Deus e a percepção de que sua vida tem uma importância eterna. A reconciliação com o Criador neste mundo destruído é nossa necessidade suprema. Que maravilha, né? Que bom que eu e você já entendemos isso. Mas se você que nos ouve ainda não conseguiu entender, tenha fé, creia, né, que o Senhor te concederá todos os meios possíveis para que você também encontre a verdade. Né? A Bíblia diz que a verdade é Cristo. Né? Quando Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Então, é o único caminho que existe. Não existe vários caminhos. Jesus falou no singular, eu sou o caminho. Então, só existe um caminho. Só existe uma forma de crer. Ah, irmão, mas tem muitas igrejas. Tem. Isso aí é uma cilada do inimigo, porque a Bíblia diz que existe só uma igreja verdadeira. Irmão, só existe uma igreja e a Bíblia diz. Agora, até você querer sentar e estudar sobre isso, aí é outra coisa, né? Mas que a Bíblia diz que dá para ver com os próprios olhos, dá. Só que existem dois lados, né? Existe o bem e o mal. Ok? Mas a Bíblia, ela diz tudo que nós precisamos saber. Aquilo que a gente não precisa saber, ela não diz. Tranquilo aí? Já íamos pendendo para outro rumo, mas vamos voltar aqui para o contexto da lição.
O ministério de cura de Cristo incluía muito mais que a cura física e emocional. Ele ensinava que as pessoas voltassem a experimentar a plenitude que havia sido destruída pelo pecado. Que plenitude é essa? A plenitude de Cristo, né? O apóstolo Paulo diz que depois que ele conheceu Jesus, depois que ele teve um encontro com Cristo, tudo aquilo que ele vivia, aquele luxo, né, aquelas posições, os cargos intelectuais que ele tinha, ele chama isso, né? Ele chama isso lá em Romanos de esterco, né? Ele chama de esterco. Tudo isso não tinha valor, de fezes. Então, nós precisamos conhecer a plenitude, né, do Senhor Jesus. Para Cristo, a cura física sem a cura espiritual era incompleta. Percebeu aí o que eu falei para você? Que a cura física está associada à cura espiritual, porque essas duas partes foram criadas por Deus em nós. Ela não está condicionada. Aí eu não vou entrar nessa parte agora porque vai sair um pouco do contexto da lição. Mas ela está associada. Tranquilo? Cristo nos mostra que o foco do cristianismo não é o eu, e sim o próximo, né? Como igreja, agora vem uma pergunta para a gente. Como igreja, quais iniciativas podemos tomar para atender as necessidades da nossa comunidade? O que você acha como igreja? Será que a igreja adventista do sétimo dia em todo o planeta Terra, porque nós somos um movimento mundial, né? Você já pesquisou o que a sua igreja faz na área social, na área educacional? Você já pesquisou o que a sua igreja faz na área de saúde? Você já pesquisou o que sua igreja faz na área da comunicação? Você já pesquisou o que sua igreja faz na área da gastronomia, dos alimentos? Já? Eu convido você aí, é uma sugestão que eu dou, pesquisa quem é a igreja adventista em todo o mundo e o que ela tem e o que ela faz. E aí depois você procura saber se ela tem um dono, como muitas outras igrejas têm um dono. Se você achar o dono, pronto, é um desafio que eu aqui, ao vivo, eu dou para você. Se você achar o dono, ser humano, se você achar um dono, ser humano da igreja adventista em todo o mundo, eu saio da igreja na hora que você ligar para mim. Tranquilo aí? Tá feito aí? Então, tá lançado aí o desafio. Se você encontrar o dono, como tem as outras igrejas, você encontrar um dono da igreja adventista, ser humano, liga para mim que no outro dia eu saio da igreja. Tranquilo? Tá aí o desafio. Tá aí o desafio. Tá certo? Então vamos lá. O Ministério de Cura de Jesus, parte 2. Tá certo? Mateus 4, 23 e 25 mostra que a base do ministério de Cristo, como ele atendia as necessidades das pessoas e que impacto isso teve na vida delas. Mateus 4, 23 ao 25 mostra isso. Então, o sistema de pregação de Jesus era o seguinte: ele pregava, ensinava e curava. Essa era a sequência de Cristo. Jesus reuniu 3 aspectos, né, do ministério dele, isto é, o ensino, a pregação e a cura. Ele compartilhou princípios eternos para que todos pudéssemos viver com significado e propósito. Ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Seu ministério revelou uma superabundância de graça. Ele veio para nos habilitar e viver com superabundância, agora e para sempre. Irmãos, Jesus ele não estava contente apenas em curar doenças físicas, mas ele desejava que as pessoas recebessem o dom da vida eterna, ou seja,
É muito bonito e muito válido, né, quando nós, cristãos ou não cristãos, nos dirigimos a alguém que está necessitado, pode ser até na rua, um morador de rua, e a gente leva ali um cobertor, a gente leva um alimento, muito bom. Isso é válido. Não deixe de fazer isso. Não deixe de fazer isso. Mas o método de Jesus era completo. E muitas vezes o nosso método é incompleto. Por quê? Porque a gente supre a necessidade naquele momento, mas depois a deficiência continua. Entenderam aí? É diferente de você se aproximar de um morador de rua, é diferente de você se aproximar de um dependente químico que está na rua e dizer, olha, está aqui o alimento, olha, está aqui o cobertor, mas deixa eu te fazer uma pergunta, você quer mudar de vida? Você que é dependente químico, você quer que a gente leve você para uma clínica? Quero. Ah, então vamos levar. Bota numa clínica. Depois apresenta o evangelho para ele mudar de vida de verdade. Então, esse é o papel, esse é o método de Cristo. Muitos querem somente suprir aquela necessidade e alguns serem vistos, né? Olha, eu levei aqui esse alimento, foi eu que levei. Ei, foi eu, viu? Foi eu que encontrei o dinheiro que a pessoa perdeu e eu chamei as emissoras porque estou entregando. Irmãos, a Bíblia diz, Jesus diz, que quando a gente quer se exaltar, já recebemos o nosso galardão aqui mesmo nessa terra, nesse mundo. Então, mas o que a lição vem querendo mostrar para a gente é que o foco de Jesus, o objetivo de Jesus para nós é que a gente saia dessa vida limitada e a gente volte a ter uma vida eterna, vivermos para sempre. E a humanidade está encontrando dificuldade em entender isso aí. O ser humano tem dificuldade de entender somente isso. Mas sabe por quê? O pecado traz essa dificuldade. Mas não tem mistério. O plano da salvação, os propósitos de Cristo, de Deus e do Espírito Santo, não tem mistérios. Qualquer pessoa entende. O analfabeto entende, o índio entende, qualquer pessoa entende. Se ela quiser entender e quiser lutar contra o pecado. Porque o objetivo de tudo isso que a gente estuda e vive e pratica é que nós devemos ter o foco na eternidade e não aqui, nesse mundo que é passageiro. Aonde a gente nasce, morre, aonde dinheiro não é tudo, os bens ficam para trás, a gente não leva nada. Então é somente isso que Cristo quer que entendamos. E muitos têm dificuldade. Até mesmo nós, dentro da igreja, temos dificuldades de entendermos isso. Ok? Então, nós como igreja, estamos proporcionando oportunidades de vida eterna para as outras pessoas? Sim ou não? É uma reflexão, né? O que importa para Jesus? O que importa para Jesus é que sejamos cristãos. Amém? O que Jesus quer é isso. Pessoas que queiram parecer com Cristo. Cristãos é isso, irmãos. Cristãos são cristos pequenos. Cristo é o Cristo grande, é o grandioso Cristo. E cristãos são cristos pequenos. Pessoas que queiram se parecer com Cristo. Agora, pessoas que não fazem nada na igreja não são cristãos. Segundo a Bíblia, não. Segundo a Bíblia, não. Segundo a Bíblia, não. Cristãos são pessoas que têm afazeres, são pessoas que
que produzem para o reino de Deus. Não sei se eu estou me expressando bem para você, né? Se não faço nada na igreja, não sou cristão. O que Jesus se importa é que sejamos fiéis a Deus e que amemos ao próximo. E aí entra a lei moral de Deus, né? 4 mandamentos referem-se ao amor a Deus e 6 mandamentos últimos referem-se ao amor ao próximo. É por isso que o Evangelho de João diz que Jesus dividiu os 10 em 2. Claro, é isso mesmo, né? Os 4 primeiros mandamentos referem-se ao amor a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, né? E os últimos 6 mandamentos referem-se ao amor ao próximo. Não furtar, não cobiçar a mulher ao próximo, não adulterar. Tá certo aí? Então, a mensagem de Jesus aos seus discípulos em Mateus 24, que reúne eventos relacionados à destruição de Jerusalém e aos dias anteriores ao seu retorno, é seguida por 3 parábolas que tratam do fim dos tempos, né? Então, as parábolas a gente já conhece, né? Então, vamos resumir aqui. O que é que Jesus quer? O que é que ele se importa? Que sejamos preparados, que tenhamos o poder do Espírito e que sejamos fiéis. Resumindo tudo aí, preparados, que o Espírito Santo habite em nós e que sejamos fiéis, para que a gente possa ser aprovados no processo de santificação, até chegarmos ao último processo, que é o processo de glorificação. Tá certo? Então, como Jesus descreveu o cristianismo genuíno? O cristianismo genuíno na Bíblia é descrito com solidariedade cristã, com assistência social, muita missão, né? Sem missão não dá, muita amizade, evangelismo, cristãos produzem para o reino de Deus. Cristãos que não produzem nada não são cristãos. Prego batido. Como é que eu vou dizer que sou cristão se eu passei um ano inteiro e eu não falei de Jesus para ninguém, não contribuí para ninguém vir para Cristo? Não. Biblicamente não tem cristianismo aí não, irmãos. Biblicamente não. Ok? Então agora, a parábola das ovelhas e cabritos nos adverte a atender às necessidades físicas das pessoas ao nosso redor, mas faz muito mais que isso. É a história de um Cristo que atende às mais profundas necessidades do coração, da alma. Não é? E esse é o convite, que nos reunamos a Ele para ministrar às pessoas ao nosso redor. Nós temos uma obrigação, né? Nós temos uma obrigação. Não é algo... pregar o Evangelho não é algo... como é que eu posso dizer? Não é algo que eu queira ou não queira, né? O apóstolo Paulo diz que pesa sobre ele essa obrigação. Aí ele diz assim, se eu não me engano, lá em 1 Coríntios 9, 16, ele diz assim: ai de mim se não pregar o Evangelho. Ele diz ai de mim, né? Ai de mim. Não é ai do pastor, não é ai da igreja toda, não é ai do escritório da igreja, não é ai dos campos. Ele diz ai de mim se não pregar o Evangelho. O apóstolo Paulo, se eu não me engano, 1 Coríntios 9, verso 16. Se não for esse, me perdoe. Tá bom? Então, agora eu quero fechar dizendo para você, na Bíblia, qual é a maior história de amor. Né? Vamos para a maior história de amor. Mateus 27, 45. Vamos lá?
Mateus 27, 45. Do 45 ao 51. Mateus 27, do 45 ao 51. Diz assim: Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Ele chamava por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Irmãos, entregou o Espírito. E sabe o que aconteceu? E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu toda a terra. Então eu quero te dizer que a maior história de amor é a cruz do Calvário. Não existe outra história de amor maior do que a cruz do Calvário. Né? Tudo isso que vimos e estudamos até agora tem o seu ponto alto na cruz. A cruz é o cume. A cruz é o cume. A cruz, irmãos, é o centro da salvação, amém? Ela é o centro. A cruz é a maior história de amor de todos os tempos. E o meu desejo é que eu e você, e que todos nós que tivermos a oportunidade de assistir esse vídeo, o meu desejo é que todos os dias, não somente um dia, mas que todos os dias nós possamos tirar um momento para irmos aos pés da cruz. Porque quando a gente vai aos pés da cruz, nós também estamos indo aos pés de Cristo. Todos os dias. Quantas vezes mais por dia a gente puder. Tá bom? Então, tem você estado aos pés da cruz? Tem eu estado aos pés da cruz? Se sim, amém. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te dê a paz e faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Fica com Deus, vamos orar, tá bom? Feche seus olhos aí, vamos orar. Ó Pai querido, graças te damos por mais um estudo realizado aqui. Pai amado, Pai querido, que essa semente alcance o maior número de corações possíveis. E que a tua salvação, que a tua graça, que a tua misericórdia esteja em todos os lares. Tudo isso nós te pedimos por Jesus. Amém. Aquele abraço e fica com Deus.